Irmãos, nós estamos meditando nos nossos cultos sobre os mandamentos da mutualidade. Nós estamos propondo 8 mensagens acerca desses mandamentos da mutualidade. Já fizemos 2 e hoje nós vamos, na sequência, fazer a terceira mensagem sobre os mandamentos da mutualidade. Nós temos um objetivo com essas mensagens, com esses mandamentos da mutualidade. Nós cremos que a comunhão é um pilar fortíssimo da Igreja do Senhor. E nós cremos que nós precisamos cada vez mais desse pilar fortalecido para nós seguirmos como Igreja do Senhor nesse mundo onde nós estamos inseridos. Os mandamentos da mutualidade, conforme nós já falamos, são aqueles mandamentos da Palavra de Deus, onde eu preciso fazer alguma coisa por você e você precisa fazer alguma coisa por mim. E nós precisamos ter uma ideia muito forte de corpo, onde nós vivemos ligados uns aos outros, Jesus Cristo sendo cabeça e a gente dependendo uns dos outros. Eu fiz uma afirmação que vai ser a afirmação de toda essa série de mensagens. A afirmação é a seguinte: eu preciso desesperadamente de você. E eu creio que você também tem sentido isso no seu coração, que você precisa desesperadamente de mim, que nós precisamos desesperadamente uns dos outros, que nós não conseguimos viver fora da comunhão, fora do uns aos outros. Louvo ao Senhor, porque as nossas reuniões de células têm se beneficiado muito dessas mensagens. O motivo do ministério de células ser estabelecido na nossa igreja é porque nós cremos no crescimento explosivo da nossa igreja nessa próxima década. E nós cremos que com o crescimento da igreja, esse quesito corre o risco de não ser tão forte, e ele é essencial, o quesito da comunhão. E a célula vem para fortalecer esse pilar na nossa igreja. Lá na célula é o lugar onde nós cuidamos uns dos outros, onde nós compartilhamos uns com os outros, onde nós oramos uns pelos outros. E essas mensagens, especificamente as da mutualidade, têm sido assim banquete, mas banquete forte para as nossas células. Se você não está na célula, a sua igreja caminha para ser uma igreja completamente em célula. E eu queria que você procurasse uma célula, frequentasse, que Deus abrisse o seu coração, a sua visão, para que nós possamos avançar com o que nós chamamos de igreja de 2 asas. A grande asa, que é esse ajuntamento nosso de domingo, no culto, e a pequena asa, que é o ajuntamento em pequenos grupos, para o aumento da nossa comunhão, para o crescimento da palavra de Deus e para nós varrermos a cidade de Frutal com o evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos compartilhado no nosso boletim uma chamada para você não ficar de fora. Você está participando de uma igreja que se propõe ser relevante para a cidade de Frutal. Nossas programações são dinâmicas e voltadas sempre para fora. Não fique à parte, participe desse dinamismo abençoador. A nossa vida é breve e única, e então nós precisamos remir o tempo. É a hora de nós colaborarmos com o reino do Senhor. É a nossa vez. E isso é muito rápido, muito breve. Daqui a pouco, uma nova geração estará aqui, assentada nesses bancos, novos presbíteros, novos pastores. E nós hoje somos os trabalhadores, somos a igreja, somos os braços de Jesus aqui, somos as suas pernas, a sua boca, os olhos dele a contemplar os aflitos. Então é uma chamada para uma igreja que sai daqui no domingo com a concepção de que de fato é igreja, de que de fato é sal da terra, de que de fato é luz do mundo,
de que de fato tem muitos aflitos precisando do nosso abraço, da nossa palavra, da nossa bênção. E esses mandamentos da mutualidade, eu quero crer que tem fortalecido isso, essa visão, a visão de corpo, a visão de comunhão, a visão de uma igreja que tem que viver os moldes da palavra de Deus. Então nós já falamos sobre amai-vos, acolhei-vos e saudai-vos uns aos outros. Falamos também de cuidai-vos, sujeitai-vos e suportai-vos uns aos outros. E hoje nós vamos avançar estudando mais 3 mandamentos da mutualidade. São 3 textos breves que nós vamos ler. O primeiro está em Gálatas, no capítulo 5, o versículo 26. Gálatas 5, 26. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Romanos 14, 13. Romanos 14, 13. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. E Tiago 5,9. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Então hoje nós vamos estudar 3 mandamentos da mutualidade que aparecem de forma negativa, ou seja, aquilo que não devemos fazer uns aos outros. Aquilo que não devemos fazer uns aos outros. Vamos ao primeiro dessa noite. É o texto de Gálatas 5, 26. Não tenha inveja uns dos outros. Mais especificamente no texto, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Não tem jeito de começar a falar desse mandamento a não ser definindo o que vem a ser inveja. E achei essa definição interessante. Inveja é o desejo de ter um bem alheio ou de ser como alguém, acompanhado de sofrimento pela incapacidade de realizar esse desejo. Então inveja é aquele abatimento, aquela tristeza, aquele semblante descaído, quando você percebe a conquista de alguém, a felicidade de alguém, um bem que alguém adquiriu, e o que é pior, no contexto da igreja, o dom de um irmão. O dom de um irmão. A inveja aparece em Gálatas 5 como sendo uma obra da carne. E eu quero te lembrar que você é de carne. Se você tem dúvida, pega aí seu braço, aperta e tem essa constatação: você tem carne. Ah, pastor, isso não tem perigo de acontecer comigo, não. Tem. Todos nós somos de carne. Todos nós temos que lutar, ou devemos lutar contra as chamadas obras da carne. E quando você pega o apóstolo Paulo falando dessas obras da carne, lá no meio está a inveja. Tem um texto no Velho Testamento que me deixa reflexivo, extremamente meditativo com essa tal inveja. Lá em Provérbios, no capítulo 14, versículo 30, diz assim: a inveja é a podridão dos ossos. A inveja é a podridão dos ossos. Isso me faz entender e dizer para vocês que
que a inveja desestabiliza, que a inveja causa dor, que a inveja faz apodrecer os nossos ossos, e não tem dor maior do que a dor do osso. É coisa séria o que nós estamos propondo estudar nessa noite. Tiago, no capítulo 3, versículo 16, diz: pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Onde há inveja, há confusão e toda espécie de coisas ruins. Conforme já disse, inveja é a tristeza pelo fato dos outros possuírem aquilo que não temos. O invejoso tem pretensões sobre algo que ele sabe que não lhe pertence, e o que é pior, ele também não quer que pertença ao outro. O invejoso, ele não consegue praticar a parte B do versículo 26 de 1 Coríntios 12, que diz assim: de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. O invejoso consegue cumprir a primeira parte. Se o irmão está triste, abatido, passando por dificuldade, ele até tem condições de ir lá prestar ajuda. Ele até chora com aquele irmão, ele até sente a dor do irmão na hora da perda, na hora do negativo. Mas quando ele percebe a prosperidade, a bênção chegando, a conquista chegando, aí ele não consegue, ele se abate, ele se desfigura, ele se desconcerta, porque ele tem abrigando no seu coração a terrível inveja, que é a podridão dos ossos. E como eu já disse, o pior da inveja na igreja é quando ela atinge a questão dos dons. Quando nós invejamos os dons uns dos outros. Meus irmãos, prestem atenção nisso. Se você carrega no seu coração a inveja, peça ao Senhor para retirar isso de dentro de você. Se você não consegue ficar alegre com seu irmão diante da conquista dele, peça ao Senhor para ter misericórdia de você. Isso é danoso, isso traz confusão, isso traz amargura de alma. Renuncie essa obra da carne. Peça ao Senhor para reacender dentro do seu coração o seu amor, porque de acordo com 1 Coríntios 13:4, o amor não é invejoso. Não é invejoso. Coisa que eu mais gosto é de ver coisa nova, bens novos. E eu acho que não sou somente eu. Tem coisa mais linda do que casa nova, mais gostoso do que casa nova. Tem coisa mais linda do que móveis novos. Tem coisa mais linda do que carro novo. Eu estava subindo para a igreja no meu Fiat Uno 2008, batendo toda a lataria, e tinha um senhor tirando da garagem dele um carro dos meus sonhos. Que lindo, vermelho vinho, picape todo, da Fiat, que máquina. Falei: senhor, me dá uma picape dessa, eu preciso de uma picape dessa. Mas eu quero te dizer, você que está com a sua picape, com o seu carro zero, eu tenho todo o prazer e toda a alegria de ser apresentado para o seu carro e de entrar dentro dele e sentir aquele cheiro gostoso do couro novo nos bancos, porque foi uma conquista sua, e que Deus te abençoe para que você ande confortavelmente nele. E eu não tenho nenhuma inveja das suas conquistas. Mas já tem irmão que hora que olha, poder, esse está podendo, é sentimento de inveja, é gente que não conquista e não tem capacidade de se alegrar com a vitória e a conquista do outro. Isso mina a
adquirir a casa no projeto Minha Casa Minha Vida e não sai para ele. Mas aí tem um outro irmão que construiu uma casa boa. E os irmãos aqui, quando me mostram a casa nova, sabem o que eu olho primeiro. Sabe ou não sabe? Varanda. Varandão para hospedar a célula. Eles já me mostram a casa e fica naquela expectativa. Olha que eu falo, que varanda, hein? Aí eles já olham para o outro lá e ri. O pastor olha primeiro a varanda para hospedar a célula. E que bênção, casa nova com varanda. E se você não tem, meu filho, saiba se alegrar com quem tem. Saiba entrar dentro de uma casa nova, mesmo você que está pagando aluguel, ou você que mora numa casa fraca. Saiba entrar dentro da casa de um irmão que ele construiu, que ele conquistou, e saiba se alegrar. Saiba ver a vitória dele, saiba olhar a área dele, a churrasqueira dele, a suíte dele, o piso porcelanato dele, e ficar alegre com ele, porque ele é um honrado, ele é um vitorioso, e o nosso coração tem que se alegrar com os que se alegram, e temos que participar das conquistas uns dos outros, e a inveja não pode reinar na nossa vida. Então esse é o primeiro mandamento negativo da mutualidade. Eu desejo do meu coração que durante essa semana ele esteja aí na sua mente. E se você tem algum tipo de inveja, em nome de Jesus, luta contra isso. Peça ao Espírito Santo de Deus para tirar isso do seu coração. Regozija, alegra, abraça o irmão pela conquista dele. E creia que você é um vitorioso, e que você também vai ter as suas coisas, e que você também vai ter as suas conquistas, as suas vitórias. Mas não tenha coração invejoso, em nome de Jesus. Segundo mandamento dessa noite está lá no texto de Romanos 14:3. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Vamos observar o contexto desse texto. Aliás, vamos ler o contexto. É Romanos 14, de 1 a 13. Romanos 14, de 1 a 13 é o contexto desse versículo. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor, não come e dá graças a Deus, porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? É tu. E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito:
Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós, sublinhe isso aí, irmão, assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Esse é o contexto. Ali havia irmãos que tinham opiniões diferentes, ideias diferentes, convicções diferentes, em coisas que a palavra de Deus não traz nenhuma proibição, nada definido, não é aquela doutrina essencial da nossa fé. Tinha umas ali e dizia assim que não pode comer carne, comia só vegetal. E tinha os outros que gostavam de um churrasco, uma picanha. E eles começaram a julgar uns aos outros. Aqueles que comiam de tudo, inclusive a carne, diziam: vocês são bobos, vocês estão errados, vocês vão ficar sem proteína, vocês vão morrer e a carne vai ficar por aqui, lá no céu não tem carne, come, que bobagem de vocês. Já aqueles outros que não comiam carne reuniam e falavam: eles estão errados, isso não é coisa de comer, eles estão pecando. Aí Paulo entra e fala assim: que negócio é esse de você ficar emitindo juízo sobre o seu irmão? Aquele que come, não julgue o que não come, e aquele que não come, também não pode julgar o que come. Cada um cuida da sua vida, cada um cuida da sua consciência, cada um cuida dos seus negócios, porque ninguém é juiz para julgar ninguém. E aí vem a pergunta: quem é você para julgar o servo alheio? Julgar-nos uns aos outros significa tomarmos por certo que a nossa ideia sobre determinada prática duvidosa ou uma questão doutrinária é a única admissível. É a única admissível. Esse julgamento entre os irmãos tem algumas características. Primeiro, o ato de julgar surge da soberba do coração daquele que julga, surge do seu sentimento de se achar superior ou melhor que o outro, e está errado. Segundo, o ato de julgar é uma apropriação indevida do lugar de Deus, o único que é justo juiz. Se não, veja Tiago 4, 11 e 12. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. E um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas tu, porém, quem és que julga o teu próximo? E ao estudarmos esse mandamento, nós não podemos deixar de observar o que Jesus disse em Mateus capítulo 7, do versículo 1 ao 5. Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o cisco no olho do teu irmão, porém não repara na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tem uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Que coisa difícil, irmãos, nós entendermos a nossa posição, entendermos quem somos, onde estamos, o que estamos fazendo. Não somos juízes, somos irmãos, não somos donos da verdade, erramos, falhamos. Precisamos de graça, de misericórdia, de amor, de perdão e de suporte, conforme nós temos estudado.
coisa grave o julgamento, é assumir-se o lugar de Deus, pois só Ele pode julgar. Que Deus nos conceda graça e encha o nosso coração de caridade, para nós não emitirmos julgamentos sobre uns aos outros. Que o tratamento seja de amor, de graça, de misericórdia, de suporte, de perdão, de ajuda, principalmente nas nossas divergências, em nome de Jesus. Terceiro mandamento dessa noite: não se queixem uns dos outros. Não se queixem uns dos outros. Tiago 5,9: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não seres julgados, eis que o juízo está às portas. Queixar-se de um irmão é o mesmo que expressar, geralmente em conversa reservada, às escondidas da pessoa criticada, descontentamento, impaciência ou desagrado para com ela. Precisamos entender nossa comunhão no corpo. Precisamos compreender que nós estamos convivendo com pessoas diferentes de nós e, em segundo lugar, com pessoas falhas. Eu vou repetir para você: aqui na igreja, no corpo de Cristo, meu filho, onde o Senhor te colocou, como eu expliquei na mensagem passada, onde o Senhor me colocou e disse que nós somos o corpo dele, nós temos que ter essa convicção. Nós estamos convivendo e precisamos conviver intensamente com pessoas diferentes de nós e, talvez mais grave, com pessoas falhas. Com pessoas falhas. Então, se você está na igreja tentando comunhão, tentando conviver, achando que as pessoas aqui pensam igualzinho que você, agem igual a você, faz tudo do jeito que você faz, você vai cair do cavalo, porque é tudo diferente. Aqui não tem ninguém igual a ninguém. Aqui nós pensamos diferente, nós agimos diferente, nós fomos criados em lares diferentes, nós temos alvos diferentes na vida, objetivos diferentes, nós somos diferentes. E mais, se você tem a esperança de conviver na igreja com pessoas sem defeito, esquece, a partir desse pastor que te fala. Pode crer, conforme até diz o humorista, aqui tem um ser humano, e se tem um ser humano, tem falha. Esse irmão que você gosta tanto dele, que te abençoa tanto lá na célula, que anda junto com você, e faz um churrasco com você na sua casa, ele é falho. Ele é falho. O que nós temos que aprender é conviver com as ideias diferentes e com as falhas de uns com os outros, à base do amor, do suporte e do perdão. Geralmente, quando nós estamos conversando, isso é interessante, não é? A gente encontra com alguém na rua, começa a conversar, de repente surge o nome de uma terceira pessoa na nossa conversa. Você já observou isso? Dificilmente a gente bate um papo de 10 minutos, 15 minutos com alguém, sem citar nome de ninguém. Nós somos mestres para falar dos outros. Geralmente aparece o terceiro nome na conversa de dois, um com o outro. E é aí que geralmente aparecem as queixas. E o diabo usa essas queixas, esses descontentamentos de uns para com os outros, para quebrar a tão preciosa comunhão do corpo de Cristo. Se você tem motivo de queixar contra o seu irmão,
eu quero te sugerir que você deve fazer algo. Primeiro, perdoa esse irmão. Perdoa, meu filho. Se ele te falou uma palavra mal falada, se ele teve uma atitude mal feita, mal tomada com você, se ele deixou alguma mágoa no seu coração, perdoa, meu filho. E perdão é liberar, é deixar ele embora, é não ficar segurando no seu coração. Segundo, ore por ele. Peça a Deus para ter misericórdia dele, da casa dele, da família dele, da saúde dele, dos negócios dele. Ora por ele. Essa oração que eu estou te falando, não vai orar aquela oração, o Senhor manda raio sobre ele. Não é assim. Senhor, abençoa a família dele, os filhos dele, os projetos dele, a saúde dele, faz prosperar, Senhor. Ora pelo irmão que te magoou. Terceiro, se persistir a mágoa, o desconforto no seu coração, procure esse irmão, converse com ele, orem juntos, clamando a graça e a misericórdia de Deus. Mas em nome de Jesus, obedeçamos a esse mandamento. Não fiquemos queixando uns dos outros. Isso é estratégia do diabo para enfraquecer a comunhão. E comunhão é pilar forte da igreja. E comunhão sustentou essa igreja em momentos difíceis, onde os crentes eram perseguidos e mortos. A comunhão sustentou o cristianismo nas maiores perseguições. E a comunhão há de sustentar a igreja do Senhor nessa época de frieza, de falta de amor, de materialismo. O corpo de Cristo bem ajustado, vivendo uns para com os outros, amando, perdoando, suportando, não julgando, não invejando, há de vencer para o louvor e a glória do Senhor. A igreja de Frutal precisa cuidar uns dos outros, precisa viver intensamente essa comunhão. Essa cidade precisa notar que nós somos diferentes, que de fato nós somos uma família, que de fato nós estamos entrelaçados, que de fato nós precisamos uns dos outros. Não tenha inveja, não julgue, e não fale ou não queixe uns dos outros. 3 mandamentos de extrema importância para a saúde da igreja. Que Deus derrame porção dobrada do Espírito Santo dele sobre mim, sobre a minha cabeça, para que eu possa viver esses mandamentos na minha vida. Que Deus derrame porção dobrada do Espírito Santo dele sobre você, sobre a nossa igreja, para que nós possamos cumprir esses mandamentos no nosso convívio. E se você está encaixado num desses mandamentos de maneira faltosa, que seja noite de correção, noite de você fazer um propósito novo. A inveja é tão sutil, mas é tão violenta. Ela é a podridão dos ossos. Se você é invejoso, peça ajuda, vá em oração, mortifique essa obra da carne, compartilhe com o irmão da sua confiança, quem sabe com o seu líder de célula, faça um propósito juntos, um jejum junto, não seja invejoso. Todas as vezes que você estiver conversando comigo e na nossa conversa rolar alguma queixa de algum irmão, por favor, me repreenda. Fala, pastor, vamos parar, vamos orar por ele. Todas as vezes que você estiver conversando com alguém e começar queixa contra o outro, corta isso. Queixa é aquele murmurinho, aquela reclamação de defeitos, de ideias contrárias.
quando a pessoa não está presente, quando nós falamos do outro, os defeitos do outro, as ideias diferentes do outro. Para de queixar uns dos outros, em nome de Jesus. E não seja juiz do seu irmão. Observe dentro do seu olho. Pode ter uma trave, uma madeira grande. E às vezes você está tentando tirar um cisco do olho do seu irmão. Cuida do seu olho, cuida da sua vida, cuida da sua casa, cuida dos seus filhos, cuida da sua saúde. Viva bem, viva em comunhão com o povo de Deus. Nós somos o corpo de Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e a minha, a nossa igreja, de maneira muito espetacular. Que Deus abençoe as reuniões das nossas células nessas semanas, onde esses mandamentos da mutualidade estão sendo ruminados por nós. Que isso venha nos enriquecer, nos fazer melhores, mais crentes. Que isso venha fortalecer a nossa unidade, a nossa comunhão. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, acompanhe-nos de volta aos nossos lares, nos conceda uma semana na Tua presença, luta por nós, sustenta-nos com a Tua graça, com o Teu amor, e cuida da Tua igreja. Ajuda-nos, ó Deus, na prática desses mandamentos da mutualidade. Irmãos, que a graça do nosso Deus Pai, o amor indizível do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, repouse sobre todos vós e sobre toda a igreja de Deus, espalhada por toda a face da terra, agora e até aquele dia glorioso da volta